Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui assistindo este vídeo. Agradeço imensamente pela sua presença e espero que vocês aproveitem o conteúdo que tenho para compartilhar. O milagre do tempo. O tempo de Deus é sempre perfeito. Descubra como a paciência e a fé desencadeiam milagres, nos levando além dos limites do tempo com uma visão poderosa de esperança e propósito. Prepare-se para uma experiência que vai transcender sua compreensão, revelando os segredos do tempo divino e como ele molda nossas vidas de maneiras inimagináveis. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso tempo. E é por isso que um dos gritos mais frequentes nos Salmos é: quanto tempo, por que não agora, Deus? Qual razão possível você teria para prolongar esse sofrimento? A fé é, pelo menos em parte, a habilidade de confiar que se você soubesse tudo o que Deus sabe, e se entendesse tudo o que Deus entende, e se pudesse ver tudo o que Deus vê, você diria: está certo. Leva a fé para acreditar nisso, porque nossa visão é tão limitada e nossa dor pode parecer interminável. Mas se soubéssemos o que Deus sabe e pudéssemos ver o que Deus vê, nós diríamos: claro, eu entendo por que isso teve que acontecer com ele, com eles, com ela, com aquele país, com aquelas pessoas, com aquela decisão, com aquela coisa. Deus sabia o que estava fazendo. Os atrasos de Deus não são necessariamente negações de Deus, e para alguns de nós que suportamos o que parece ser um longo período de atraso de Deus, saibam que não necessariamente significa que Ele está negando. Quando os pensamentos dizem que é tarde demais, que nunca vai acontecer, deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus é fiel. O que Ele prometeu a você ainda está a caminho. Você pode não ver nenhum sinal disso, cada circunstância pode dizer que não há chance. Coisas estão acontecendo que você não pode ver no reino invisível. Deus está movendo as pessoas erradas para fora do caminho, alinhando a cura, o favor, as boas oportunidades. Elas já estão em seu cronograma. Mas aqui está a chave. Se você pudesse ver como isso aconteceria, não precisaria de fé. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para levá-lo aonde Ele quer que você vá. Então eu vim apenas para dizer a alguém que está sentindo pena de si mesmo e apenas sentindo um ai de mim: nunca nada de bom acontece comigo, eu sempre sou o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido, eu sempre. E você tem sua pequena canção triste que você adora cantar. Vim dizer a você: pegue a agulha, coloque uma nova música. Eu sou quem Deus disse que eu sou. É hora de parar de se desqualificar. Alguns de nós se desqualificam antes mesmo de aparecer. Eu sirvo a um Deus que pode me dar um emprego para o qual eu não sou tecnicamente qualificado. Mas porque estou na sua linhagem sanguínea, se Ele deseja que eu trabalhe lá, Ele vai me colocar lá. Não importa como Ele me levará até lá. Mas às vezes o seu plano e o plano de Deus são duas coisas diferentes. Eu vim te dizer que você não precisa se preocupar com o seu plano. Quando o seu plano desmorona, isso apenas significa que não era o plano de Deus. É só isso que significa. Alguém precisa levar isso consigo quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginou. Iria dar certo, isso significa apenas que não era o caminho de Deus. É só isso que significa. Não fique desesperado, não fique frustrado, certamente não fique bravo com Deus. Ele não te deu o plano que você tinha planejado. Às vezes damos a Deus nossos prazos e ficamos bravos quando Ele não os atende. Deus faz as coisas do jeito dele. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então você precisa aprender a andar pela fé. Promessas nas quais você desistiu, sonhos dos quais você desistiu. Você aceitou que é tarde demais para alcançar aquele objetivo. Tarde demais para quebrar o vício. Tarde demais para ter um bebê. Isso pode ser verdade olhando para um cronograma normal. Você não vê isso lá. Mas Deus está dizendo que ainda está no seu cronograma, ainda tem uma maneira de realizar isso. Eu não teria prometido se não fosse fazer. Agora, ao longo do dia, Pai, obrigado pelo que você começou em minha vida, você vai terminar. Pode parecer tarde demais para mim, mas eu sei que não é tarde demais para o Senhor. Obrigado por essas bênçãos não programadas, bênçãos fora de época. Eu vim para te dizer que sua linha do tempo está nas mãos do seu Deus. Ele sabe o que começou em sua vida. Ele sabe para onde está te levando e você precisa andar pela fé e não pela visão. Pare de ficar bravo com todas as pessoas ao seu redor. Não é responsabilidade delas elevar sua vida.
Deus é aquele que te exaltará no tempo certo. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus na estação devida, quando o momento for certo, Ele te exaltará. Nunca confunda seu sentimento de urgência com um propósito de Deus. Sua urgência, sua sensação de ter que fazer algo, pode te enganar, fazendo você pensar que é um propósito de Deus, que você tem que fazer isso agora. Mas aqui está a questão. Você sente urgência, eu sinto urgência, mas Deus não. Isso não significa que sua urgência seja sentida por Deus. Deus pode colocar algo urgente em sua vida, mas aqui está a realidade. Sua urgência não significa que Deus também sente quando lidamos com as coisas por conta própria e não confiamos no tempo de Deus. Sempre pioramos as coisas, não é mesmo? Não é isso que fazemos? Tentamos ajudar as coisas, encontramos uma maneira de começar com a bola rolando. Eu sei, Deus disse isso, mas parece que Ele precisa de um pouco de ajuda. Então inclinamos e começamos a rolar a bola, pensamos em algumas soluções. Não entendemos como Deus poderia fazer algo, mas lembre-se, Ele é Deus. Ele opera de maneiras sobrenaturais, muitas vezes usando sistemas naturais, mas Ele faz coisas acima da criação. Existe algo difícil demais para o Senhor? Há algo difícil demais para o Senhor? Só porque parece que Deus está demorando, não significa que Ele não vai cumprir. Não seja enganado pelas circunstâncias. Você pode não ver nada. As probabilidades estão contra você. Os especialistas dizem que não vai dar certo. Deus controla o universo. Não seja impaciente para que Ele haja. Continue acreditando, continue orando. E todas as bênçãos que pertencem a você vão se manifestar. Você não precisará correr atrás, elas virão até você. Vai acontecer no tempo que Deus planejou. Você desistiu da esperança? Deus falou algo a você, e você olha para isso e diz que não há uma maneira física, real, que isso poderia acontecer cientificamente, emocionalmente, qualquer que seja, não há como isso acontecer. Você está no lugar perfeito para Deus se manifestar e falar em sua desolação a palavra que Ele tem, que é a esperança, que sua palavra nunca volta vazia, que seus propósitos e planos para você não serão frustrados. Ele é Deus e quando Ele fala é assim. Basta verificar a primeira narrativa das Escrituras na criação de todas as coisas. Ele falou, e quando Deus fala, acontece. Mas estamos limitados pelo tempo. Olhamos para Ele e sabemos que o tempo importa para nós. Estamos olhando para o tempo linearmente. Deus olha de uma eternidade, o tempo é algo que Deus criou. Ele não é subserviente a Ele. Ele o utiliza. Ele nos deu toda a numerologia que está na Bíblia, os 7 dias sendo tão significativos, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E todo o ritmo do solo e suas estações, Deus, é claro, usa o tempo. Mas Deus não é subserviente a Ele. Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele foi, Ele é e Ele será. Ele está além do tempo, Ele é Deus. Então lembre-se de que quando Deus fala, acontecerá. Mas isso não significa que acontecerá amanhã. Deus não faz as coisas em um cronograma normal, em um prazo normal. Ele tem algumas bênçãos não programadas para você, coisas que estão fora de estação, fora do comum, que não deveriam acontecer agora. Eu fui para a direita e Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda e Cristo me empurrou para a direita. O relatório médico diz que é tarde demais. Os especialistas financeiros dizem que as coisas deveriam estar para baixo. É aí que Deus intervém e diz: deixe-me mostrar quem eu sou. Eu não sou limitado pelo tempo. Não sou afetado pela economia. Não sou restrito pela sua idade, sua origem, pela oposição ou pelo tempo decorrido. Eu controlo o universo. Quando eu falo, ventres voltam à vida, mares vermelhos se abrem, doenças se vão, vícios são quebrados, casamentos são restaurados, oportunidades surgem. Lembre-se, cada chamado, cada atração para algo é uma jornada de fé baseada no tempo dele, não no nosso. Não é possível planejar uma vida de fé. Você não pode criar uma vida de obediência fiel. Você só pode viver nela. Confie nele quando você não vê nada acontecendo. Acredite quando o céu está em silêncio. Ele está trabalhando nos bastidores. Cada bênção que tem o seu nome, se você for paciente, não só a encontrará, mas será muito melhor do que você pensa. Amigos, saibam disso. Sua vida tem propósito, mas temos que esperar pelo tempo perfeito dele. Podemos não entender o tempo de Deus, mas podemos confiar em seu caráter. Seremos corajosamente obedientes, mesmo quando precisamos esperar, e aqui está a questão.
Se você não disser sim a isso, nunca verá o cumprimento de Deus. Você terá que esperar com corajosa obediência para que a palavra do Senhor se cumpra. Ele elabora seus planos e propósitos em nós. Quero que estas sejam as últimas palavras que você ouça. Nada é desperdiçado quando confiamos no tempo de Deus. Ele é o Deus que diz: darei a você beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em lugar de espírito de desânimo. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode redimir o tempo gasto sem esperança. Deus é o Deus que nos convida a acreditar em seu caráter acima e além das nossas circunstâncias. Nada é desperdiçado quando esperamos no tempo fiel de nosso Deus para que seu cumprimento aconteça. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Gostaríamos de ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. Compartilhem o conteúdo para inspirar mais pessoas. Não percam também o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até breve!